sou professor adjunto do Departamento de História da Universidade Federal do Amazonas e professor do programa de pós-graduação em História da UFAM. Bom, minha trajetória, ela começa lá no Rio Grande do Sul, chego aqui em Manaus em 2013. Então, uma trajetória que aqui no estado do Amazonas vai completar 8 anos. E nesses 8 anos, muita coisa mudou na minha vida pessoal e na minha vida como pesquisador. No Rio Grande do Sul, eu desenvolvi pesquisas na graduação, no mestrado e no doutorado, com temáticas relacionadas à Primeira República e à história do trabalho. Então, pesquisei as relações entre o Estado positivista, no Rio Grande do Sul, e o movimento operário, com foco sobre o positivismo e a questão social no mestrado, e com o foco nas relações entre patronato, Estado e os trabalhadores organizados durante o doutorado. Então, a minha trajetória como pesquisador era um historiador do campo da história do trabalho, que dialogava com os trabalhadores, a relação dos trabalhadores com o Estado, o recurso às greves, as estratégias dos trabalhadores e as identidades desses trabalhadores. E ao chegar no estado do Amazonas, eu tive que me encontrar como pesquisador. A primeira coisa que eu pensei aqui foi continuar fazendo o que eu já vinha fazendo no Rio Grande do Sul. Aprovei um projeto no CNPq, um projeto que tinha por objetivo fazer uma história comparada entre os trabalhadores do Rio Grande do Sul e os trabalhadores do Amazonas durante a Primeira República. Desenvolvi a pesquisa, mas naquele momento não estava me agradando com os resultados. Até porque aqui no estado do Amazonas tem um campo muito desenvolvido sobre a história do trabalho, o professor Luiz Balcar Pinheiro, a professora Maria Luísa Pinheiro, e eu estava meio que entrando no terreno deles. Então, aquilo que eu vinha fazendo no Rio Grande do Sul, aqui no Amazonas, não estava me agradando. Eu tinha que buscar uma alternativa em relação a isso. Paralelamente, eu passo a ministrar as disciplinas de História do Brasil 4, História do Brasil do pós-30, e passo a tentar me encontrar como pesquisador da Amazônia nesse recorte. E aí passo a me interessar pela figura de um político do Partido Trabalhista Brasileiro, que foi cassado aqui no estado do Amazonas como governador durante o golpe de 64, que é Plínio Ramos Coelho. Então, ao chegar aqui e ao tentar me encontrar como pesquisador, me deparei com a figura do Plínio Ramos Coelho, que é uma figura que é bastante interessante e muito importante neste contexto da experiência democrática brasileira, do pós-45, principalmente a partir de 54. Nós temos aqui no Amazonas, neste período, a hegemonia do Partido Trabalhista Brasileiro, que elege 3 mandatos consecutivos. 54, Plínio Ramos Coelho, 58, Gilberto Mestrinho, e 62, novamente, Plínio Ramos Coelho, que tem o seu mandato cassado durante a ditadura militar em junho de 64. É preso, sofre uma série de perseguições, e retoma ao PTB em 79. Então é uma figura que é bastante interessante. Eu começo a me debruçar sobre a figura do Plínio Ramos Coelho, tentando compreender o significado dele e tentando compreender os motivos do golpe de 64 no estado do Amazonas. Porque além das questões nacionais, além do fato de Plínio Ramos Coelho ser do PTB, havia uma série de questões locais e de disputas locais que interferiram de forma significativa no processo de deposição de Plínio Ramos Coelho. Então eu entro na história do Amazonas, eu começo a me encontrar como pesquisador da Amazônia neste período, tentando entender o golpe de 64 no estado do Amazonas a partir da figura de Plínio Ramos Coelho. E a partir daí eu consigo desenvolver uma série de pesquisas que vão desde esse momento imediatamente anterior ao golpe de 64 e avançando um pouquinho durante o golpe. Então, acabo pesquisando uma tentativa de guerrilha que ocorre no estado do Amazonas em 1967, e uma série de outras questões que vêm sendo abordadas, e orientado trabalhos. Ao me encontrar
como pesquisador da história da Amazônia, neste recorte, o recorte do golpe de 64 e imediatamente anterior e posterior ao golpe, eu passo a orientar uma série de trabalhos de PIBIC, trabalhos de mestrado, trabalhos de doutorado, e começa a se criar um grupo de pesquisadores que estão trabalhando aqui no estado do Amazonas com a temática. E em 2017 a gente cria um laboratório que tinha por objetivo inicial congregar os pesquisadores do estado do Amazonas, mas que também dialogava com pesquisadores de outros estados amazônicos que trabalhavam sobre a ditadura militar e o golpe de 64. E é nesse contexto que surge, na época, o Laboratório de Estudos sobre Trabalho e Ditadura, que é o LETRAD, que mais tarde vai mudar de nome, né? E aí acho que depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Então, a minha trajetória como pesquisador no estado do Amazonas e como pesquisador, né, sobre a ditadura militar, né, ela acaba sendo uma trajetória meio cheia de curvas, né? Um historiador que pesquisava história do trabalho no Rio Grande do Sul na Primeira República, me torna um pesquisador do campo da história política no Amazonas sobre a ditadura militar. E aí, no ano de 2020, a gente convida alguns colegas para ingressar no laboratório. Então, entra no laboratório o professor Davi Avelino Leal, o professor Anderson Vieira Moura, que já pertencia ao laboratório. Eles trazem os seus orientandos, e aí a gente acaba tendo a necessidade de reformular o escopo do laboratório e ampliar esta abrangência. Aí a gente faz uma revisão das linhas de pesquisa, né, dando a elas a possibilidade de conseguir abranger esses novos pesquisadores. Nós criamos uma quarta linha, eram 3 linhas, hoje são 4, uma linha voltada para a questão do indigenismo, né, e reformulamos o nome do laboratório. Então, hoje o laboratório se chama Labutan, é Laboratório de Estudos sobre História Política e do Trabalho na Amazônia. E aí a gente consegue ampliar o laboratório. Hoje nós temos um número maior de membros ativos que participam, né? E desenvolvemos uma série de projetos, né? Então são projetos que convidamos pesquisadores que trabalham com temáticas próximas às que trabalhamos para apresentar nas redes do laboratório. Esse laboratório, desde 2017, tem constantemente publicado livros. Então nós publicamos um primeiro livro em 2017, que é o Trabalho e Trabalhadores na Amazônia, uma história em construção, publicado pela EDUA, que é a editora da Universidade aqui do Amazonas, né? Depois publicamos um segundo livro, que é História, Trabalho e Cidadania na Amazônia, que foi pela CRV. E agora estamos com um terceiro livro na editora, que é a Editora Valer, que deve sair agora nos próximos dias, cujo título é Amazônia Republicana, Poder, Política e Trabalho. Então, que une textos não apenas dos membros do laboratório, mas de colaboradores de outros estados. Esses 2 primeiros livros que eu mencionei trazem autores de outros, o Thiago Brônio de Mesquita, o Sidney Lobato, o Adalberto Paz, ambos do Amapá, o professor Jaci, lá de Roraima, né? Então, são livros bem plurais e que tentam dar uma ampla visão do que vem sendo produzido aqui na Amazônia mesmo. Em primeiro lugar, assim, acho que a gente tem que considerar que já tem hoje uma produção bastante significativa sobre o tema ditadura militar aqui na região amazônica. Então, em todas as universidades que nós mencionamos e que a gente tem trabalhado, tem professores e tem alunos que vêm desenvolvendo pesquisas muito bacanas. No entanto, essa produção é relativamente recente, né? Então, ainda há muito o que se fazer, uma produção que vem tendo, nos últimos anos, um impulso bem significativo, né? Mas que falta ainda algumas coisas para a gente trabalhar. Tem sempre uma série de temas que precisamos estudar. E tem bastante no Pará, né, a professora Edilza, que trabalha não apenas com a questão da universidade, né, ela escreveu recentemente um artigo
publicado num livro que organizei aqui em Manaus, sobre duas pessoas, um era deputado e outro era um líder camponês que foram presos durante a ditadura, né? O nome do artigo é Dois Beneditos, está no livro Trajetórias Políticas da Amazônia Republicana. No Pará ainda tem o Peri Petit, né, que é um cara que também tem um trabalho muito bacana discutindo o golpe. Né? O Thiago Bruno de Mesquita, que trabalha com a questão do desenvolvimentismo, das questões de terra, assim como o Eduardo Gomes, que está em Roraima, ele fez o mestrado dele aqui em Manaus, e neste mestrado em Manaus ele trabalhou com os projetos desenvolvimentistas da ditadura militar no contexto da construção da BR-174 e da usina hidrelétrica de Balbina, e o impacto dessas obras desenvolvimentistas sobre o Saterê Maué, sobre os Waimiri Atuari, né? Então, até hoje, o impacto foi muito grande, um genocídio sobre os Waimiri Atuari. Ele tem excelentes trabalhos sobre isso. Aqui no estado do Amazonas, existem muitos trabalhos que discutem do campo da história política, né? O Thiago Queiroz trabalha com o processo eleitoral a partir das charges, né, publicadas num periódico, que era o Periódico A Crítica. Uma curiosidade é que o chargista, inclusive, era pai do Thiago, então ele trabalha com as charges do pai dele, um trabalho muito bacana, muito interessante. Aqui em Manaus tem a Fernanda, que tem trabalhado com a questão do Partido Comunista Brasileiro e a perseguição que esses líderes sofrem após 64. Leonardo Bentes trabalha com as resistências à ditadura militar aqui em Manaus, trabalha sobretudo a questão dos estudantes, né, do movimento estudantil, mas ele aborda outras questões além do movimento estudantil. Em Roraima ainda nós temos o professor Jaci Guilherme e a professora Maria José, que trabalham também com questão de terra, trabalham também com a Igreja Católica na defesa das terras. Então, existem uma série de trabalhos bem interessantes que vêm sendo desenvolvidos em vários estados. Eu vou esquecer um monte de gente aqui, né? A professora Maura Leal, de Roraima, também tem um trabalho muito bacana. Ela está desenvolvendo um trabalho de extensão junto com as escolas, tratar a questão referente ao trabalho da ditadura militar na educação básica. E tem bastante gente produzindo um material muito bacana em todos os estados. Eu tenho certeza que eu esqueci alguém, tá? Mas, o pessoal me desculpa aí. De alguém que sai do Rio Grande do Sul e vem para a Amazônia, para o estado do Amazonas em especial, o que me parece bastante perceptível é uma certa invisibilização dos efeitos da ditadura na região e particularmente no estado do Amazonas. É muito comum a gente escutar o discurso de que aqui não houve ditadura, de que os braços da ditadura foram mais pesados nos grandes centros e que aqui foi mais leve. Acaba se omitindo uma série de questões que são fundamentais para a gente pensar. Os impactos da ditadura militar na região amazônica foram seríssimos. Os impactos ambientais, impactos sobre a população indígena, né, o genocídio sobre populações inteiras de indígenas, a partir dessas obras que tinham o objetivo fundamental de exterminar declaradamente, clássica aquela declaração do Maurício Rangel, que dizia que isso na década de 70, né, em 20 anos não haverá mais índios, porque eles estarão incorporados à civilização. Então era esse o objetivo declarado da ditadura, ocupar a região amazônica, um discurso que, ironicamente, é retomado hoje em dia, que é o discurso de ocupar a região para evitar a cobiça internacional, para evitar que a região amazônica, a nossa terra, seja tomada pelos estrangeiros, né? Então havia um discurso de tomada da Amazônia. Isso é, por vezes, esquecido, invisibilizado. O impacto desses projetos sobre as populações indígenas não é trabalhado de forma adequada. As pessoas ignoram, né, fora da academia principalmente, né,
esses impactos. Então, isso é muito necessário que nós como historiadores, e que nós como historiadores da Amazônia, consigamos demonstrar com as nossas pesquisas que a região amazônica sofreu um violento impacto dessa ditadura. Me referi aqui à questão do impacto ambiental, me referi aqui à questão do impacto sobre as populações indígenas e ribeirinhas, mas nas cidades também houve uma violenta repressão. Eu tenho trabalhado aqui também com sindicatos, então fiz uma pesquisa sobre os sindicatos organizados na Casa do Trabalhador do Amazonas, e que em 64, boa parte desses sindicatos sofreu forte intervenção. Boa parte das lideranças desses sindicatos, Fábio Lucena, bancário, Avis Valente, gráfico, Luiz Barros de Santana, sapateiro, Antogildo Pascoal Viana, que foi um sindicalista do Sindicato dos Estivadores aqui do Amazonas, que depois foi para a Federação dos Estivadores e foi uma das primeiras vítimas do golpe de 64, né, sendo suicidado, né, ao ser jogado de uma janela do prédio do IAPTEC. Então, esse discurso que, por vezes, invisibiliza os efeitos da ditadura militar sobre a região amazônica, os efeitos da ditadura militar sobre o estado do Amazonas, tentando passar o argumento de que aqui, por ter sido mais distante dos grandes centros urbanos, a ditadura teria sido mais leve, isso não se justifica com a pesquisa. Logo com o golpe de 64, a primeira lista do AI-5 tinha políticos amazonenses, Gilberto Mestrinho, o Almino Afonso, que tinha sido ministro do Trabalho do João Goulart, estavam na primeira lista. Aqui no estado do Amazonas, Plínio Ramos Coelho, o governador, foi deposto. O Arlindo Porto foi o primeiro deputado estadual deposto no país. A Câmara dos Vereadores sofreu uma limpa. Antes mesmo da prisão do Plínio Ramos Coelho, foram feitas uma série de auditorias para fazer aquela operação limpeza nos órgãos públicos. Então, houve sim uma violenta repressão sobre sindicatos, sobre associações estudantis, e isso tem que ser pesquisado. Iniciativas como a da história da ditadura, né, são fundamentais para que isso possa aparecer e ser lido por pessoas e assistido por outras tantas, né? E acho fundamental que a gente continue esse trabalho de pesquisa que já vem sendo desenvolvido, né? Como eu mencionei antes, temos muitos pesquisadores que vêm desenvolvendo trabalhos sensacionais, assim, eu esqueci um tanto, né? A censura, né? Vários jornais foram fechados aqui no Amazonas. Em 64, alguns meses depois da prisão do governador, foi fechado o Gazeta e o Trabalhista, 2 jornais. Foi preso o presidente da Associação dos Jornalistas, Associação Amazonense de Imprensa. Mais tarde, uma revista, que era uma revista que falava de cinema, o Cinéfilo, foi fechada também pela ditadura militar. E tem trabalhos que trabalham com isso, que vêm pesquisando isso, né? O trabalho da Jandira Magalhães, da Maria Paula Ribeiro Pinheiro e da Gláucia de Almeida Campos, que trabalhou com essa revista Cinéfilo, né? Então tem trabalhos muito bacanas, quizá tenham mais e que a gente consiga cada vez mais fazer avançar esse campo de pesquisas aqui no estado.